Nono ano, nós estamos estudando o conteúdo de relações métricas relacionada a triângulos. Nós vimos que num triângulo retângulo nós temos algumas relações métricas entre os seus lados e a projeção dos seus lados, cateto e hipotenusa, e a altura desse triângulo. Agora nós vamos continuar o nosso estudo falando sobre a trigonometria relacionada a um triângulo retângulo. Bom, primeiro, vamos ver o que é trigonometria. A palavra trigonometria, ela vem do grego, e tri significa três, gono significa ângulo, e metria significa medida, ou seja, significa medidas de um triângulo, as medidas do ângulo de um triângulo. Ele é um estudo que está relacionado aos lados e os ângulos de um triângulo retângulo, que é o que nós vamos estudar agora. Dois triângulos são ditos semelhantes se um pode ser obtido pela expansão uniforme do outro. E neste caso, não é somente, neste caso, os ângulos correspondentes, eles são iguais. Nós já vimos o que é a semelhança de triângulo. Quando você tem um triângulo e você amplia ele ou você reduz ele, esse novo triângulo que surge, nós chamamos de triângulo semelhante. Os ângulos não mudam. Então, se o triângulo tem um ângulo 90, 30 e 60, o outro triângulo, que é a expansão ou a ampliação ou a redução do triângulo original, continua tendo ângulo 30, 60 e 90. Os ângulos não mudam, mas os lados dele se tornam proporcionais. Então, você consegue fazer uma razão proporcional entre eles. Vocês vão ver que, trabalhando com triângulos semelhantes, os seus lados proporcionais, vocês vão ter muitos exercícios no qual você vai observar e vai analisar e vai ver sempre dois triângulos. Eles vão ser semelhantes, porque os ângulos deles vão ser iguais, e os lados, então, podem formar uma razão. A trigonometria, ela surge primeiramente através do desenvolvimento dos babilônios e no Antigo Egito. Eles realizavam estudos relativos a fenômeno astronômico e a geográfico, como, por exemplo, a determinação de eclipse, fase da Lua, equinócios, estabelecia calendários e distâncias inacessíveis e rotas de navegação, tudo utilizando os conceitos de trigonometria. Deve-se aos babilônios a divisão da circunferência, ainda hoje em uso, em graus, minutos e segundos. Nós determinamos que uma circunferência completa tem 360 graus. E a partir disso, nós temos os demais ângulos. Então, a metade de uma circunferência, 180. A quarta parte de uma circunferência, 90 graus. E assim por diante. Bom, nós vimos que, inicialmente, esse estudo da trigonometria, nós conhecemos lá no Antigo Egito e na Babilônia. Já na Grécia, nós temos o Hiparco. Esse estudioso, ele foi um astrônomo, ele foi um construtor, um cartógrafo, ou seja, ele fazia mapas, um matemático, e ele estudou na escola de Alexandria. Ele nasceu em 1900 Aliás, no ano de 1090 a.C., na cidade de Niceia, hoje, que é uma cidade turca, Izmik, e viveu na cidade de Alexandria, sendo um dos grandes representantes da escola de Alexandria. Ele trabalhou na ilha de Rhodes, e ele é considerado hoje um dos fundadores da astronomia e é chamado de pai da trigonometria, por ter sido pioneiro na elaboração de uma tabela trigonométrica. Nós vamos ver essa tabela ainda, com valores de uma série de ângulos.
utilizando a ideia de Eplix, herdada dos babilônios, a divisão do círculo, como a gente já sabe, em 360 partes iguais. A trigonometria ela é utilizada no estudo de função, no estudo de ângulos, em distâncias inacessíveis, como a distância entre duas estrelas, distâncias de planetas, ou distâncias em navegações, quando você está falando de distância que tem que atravessar rios ou lagos, distâncias de satélites. E aí nós vamos ver mais para frente, no ensino médio, as funções seno, cosseno e tangente, que são fundamentais para as funções periódicas, aquelas que descrevem na física ondas sonoras e ondas luminosas. Bom, então nós vimos que a trigonometria ela é extremamente antiga e os seus conceitos são muito utilizados em outras áreas além da matemática. Nós vamos ver ela relacionada apenas ao triângulo retângulo. Em relação ao triângulo retângulo, nós temos as razões seno, cosseno e tangente. Quando nós vamos falar sobre triângulo retângulo, nós vamos analisar um ângulo agudo. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Os outros dois ângulos, juntos, têm que ser 90 graus também. Ou seja, eles têm que ser um ângulo menor que 90. Por isso, nós chamamos eles de ângulo agudo. A razão seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e o ângulo da hipotenusa. Observe que toda vez que eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho dois lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, que nós chamamos de cateto. E o lado oposto a esse ângulo de 90 graus, que é o lado maior do triângulo retângulo, nós chamamos de hipotenusa. Então, para determinar o seno de um ângulo, eu preciso saber o cateto oposto e a hipotenusa. Observe o nosso exemplo. Nós temos o triângulo ABC. O ângulo de 90 graus está no vértice A. Então, o lado AB e AC são catetos. Logo, o lado que está de frente ao ângulo de 90 graus, o lado A, o lado BC, ele é a hipotenusa. Então, o seno do ângulo B, vou analisar o vértice B, vai ser o cateto oposto. Eu tenho dois catetos, o C e o B. O C está do lado do ângulo B, então não vale. Logo, o cateto oposto é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Observe que cateto oposto e cateto adjacente, esse conceito ele é relativo ao ângulo agudo que você está analisando, mas a hipotenusa sempre será a mesma, não vai ter modificações. Então, o seno do ângulo B vai ser B sobre A. E o seno do ângulo C vai ser o cateto oposto, que é C, dividido pela hipotenusa, que é A. Observe que você só vai calcular seno e cosseno em relação aos ângulos agudos, ou seja, ao ângulo B e ao ângulo C, não ao ângulo A, porque ele vale 90 graus. E a razão cosseno? A razão cosseno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente e o ângulo da hipotenusa. Aqui nós temos o mesmo triângulo. Eu quero agora o cosseno. Se eu analisar o ângulo B, o cateto adjacente vai ser o lado C e a hipotenusa continua sendo A. Observe que a hipotenusa não modificou. E se eu for analisar o ângulo agudo C, o cateto adjacente é B e a hipotenusa continua sendo A. Então, cosseno de B é C sobre A e cosseno de C é B sobre A. Observe que, se eu analisar o mesmo triângulo, o seno de um ângulo vai ser o cosseno dele, cosseno do outro ângulo, e vice-versa. E a nossa terceira razão, a razão tangente.
A tangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Nós estamos utilizando o mesmo triângulo, então quem é oposto ao ângulo B? O cateto C. Quem é adjacente? O cateto B. Se eu analisar o ângulo C, o cateto oposto é B e o cateto adjacente é C. Então, tangente de B é C sobre B e tangente de C é B sobre C. Observe que uma tangente é o inverso da outra. Então, nós vimos que as relações métricas, as razões trigonométricas no triângulo retângulo são 3: seno, cosseno e tangente. Cada uma tem uma razão diferente de acordo com os lados desse triângulo. A razão seno vai ser sempre cateto oposto sobre hipotenusa. A relação cosseno vai ser sempre cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a relação tangente e a razão tangente vai ser sempre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A partir disso, nós vamos analisar o seguinte triângulo, ABC, e vamos calcular o seno, cosseno e tangente de cada ângulo agudo. Nesse triângulo, A tem um ângulo que vale 90 graus, B tem um ângulo que nós não sabemos, e C tem um outro ângulo. A, como é um ângulo de 90 graus, ele indica que os dois lados que estão próximos a ele são chamados de cateto. Então, cateto é 3 e 4. E de frente a esse ângulo de 90 graus, o 5 é a nossa hipotenusa. Então, para determinar o valor do seno, basta você criar uma razão trigonométrica, ou seja, basta você fazer uma divisão entre um valor e outro. Eu vou analisar o ângulo B agora. Se eu quero calcular o seno, eu vou olhar o cateto que está oposto, 3, e dividir pela hipotenusa, 5. 3 dividido por 5, 0,6. Agora, se eu for olhar o seno do ângulo C, do outro lado do desenho, o cateto oposto vai ser 4, a hipotenusa continua sendo 5. 4 dividido por 5, 0,8. Agora eu vou calcular o cosseno. O cosseno de B vai ser o cateto adjacente, 4, e a hipotenusa, 5. 4 dividido por 5, 0,8. Já o cosseno de C, o cateto adjacente é o 3, que está ao lado dele, e a hipotenusa continua sendo 5. 3 dividido por 5, 0,6. Observe que o seno de B é igual ao cosseno de C. E o cosseno de B é igual ao seno de C. Agora, nós vamos calcular a tangente. A tangente de B vai ser o cateto oposto, 3, dividido pelo cateto adjacente, 4. 3 dividido por 4, 0,75. Já analisando o ângulo C, o cateto oposto vai ser 4, o cateto adjacente, 3. 4 dividido por 3, 1,3. Observe que na tangente, os valores eles são apenas trocados de lado. O 3 e o 4, depois ficou 4 sobre 3. Você viu que nós encontramos alguns valores para os ângulos. Então, para saber que ângulo que corresponde a cada um daqueles valores que você encontrou, você precisa de uma tabela, que é chamada de tabela trigonométrica. No livro didático, nós temos uma tabela trigonométrica também. Como esta, ela vai do ângulo 1 até o ângulo 89. E ela está na página 227. Observe que na nossa resposta anterior, nós encontramos seno de 0,6. Então, você vai lá na segunda coluna, aonde está o seno, e vai encontrar 0,6. O 0,6 vai ser 37 graus, mais ou menos. Então, esse seno é o seno do ângulo de 37 graus. O cosseno de 0,8, vou fazer o mesmo processo. Vou lá na terceira coluna e vou encontrar o valor mais próximo de 0,8 que eu encontrar.
O mais próximo vai ser o valor 36, vai ser o ângulo 36. Então, nós calculamos o cosseno de 36 graus. Observe que, como esses valores eles são aproximados, o ângulo tinha que ser o mesmo. Então, esse ângulo ele é mais ou menos ali entre 37 e 36 graus. Ou seja, sempre que você precisar encontrar o ângulo de um valor, você precisa consultar a tabela. Então, você vai olhar o seno, o cosseno e o tangente e determinar qual o grau desse ângulo. Nós também utilizamos muito os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Por isso, eles são chamados de ângulos notáveis. No livro didático, você também tem essa tabela. Ela se encontra na página 222 do seu livro didático, para ser consultado caso você precise. Como esses ângulos são os mais utilizados, então, eles aparecem mais como resolução. O seno de 30 graus é 1 sobre 2, o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, a tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. O seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. O cosseno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente de 45, 1. O seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. A tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Observe que o seno e o cosseno de 45 graus é o mesmo valor. Já o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E o seno e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Quando nós estivermos resolvendo exercícios e ele pedir o seno ou cosseno de algum valor, e você não tiver no exercício, você vai ter que consultar essas tabelas trigonométricas, ou dos ângulos notáveis, ou essa tabela completa que vai de 1 grau até 89. Bom, então nós vimos que a aplicação das razões trigonométricas no triângulo retângulo são 3, seno, cosseno e tangente. E a partir dela eu posso determinar ou o ângulo que está faltando no triângulo, ou o lado que está faltando. Então, agora nós vamos ver a aplicação disso, alguns exemplos de como nós podemos utilizar esses conceitos para determinar ou o ângulo ou o comprimento que está faltando. No nosso primeiro exemplo, nós temos um triângulo retângulo e ele pede para calcular o valor de x e de y, que são dois valores desconhecidos no triângulo. Anteriormente, nós só conseguimos encontrar um dos valores do triângulo retângulo se nós tivéssemos os outros dois. Por quê? Porque nós usávamos o teorema de Pitágoras. Agora foi acrescentada uma informação nova. Você tem o ângulo de A, que vale 90 graus, o ângulo B, que vale 30. Então, automaticamente, o ângulo C tem que ser 60, porque os três ângulos juntos têm que ser 180. E nós vamos acrescentar agora o conceito de trigonometria, já que nós temos o ângulo agudo B. Bom, se eu vou analisar o ângulo B, o ângulo de 30 graus, eu tenho que saber o que cada um desses lados correspondem. O lado BC, observe que ele é o maior, porque ele está de frente ao ângulo A, de 90 graus. Então, ele é a hipotenusa. Já o lado CA, ele está de frente ao ângulo de 90 graus, aliás, o ângulo de 30 graus, então ele é o cateto. E o cateto oposto. E o lado Y, que é o lado BA, como ele está ao lado de 30 graus, ele é o cateto adjacente. Agora que nós sabemos isso, nós podemos encontrar os valores. Bom, se eu quero encontrar o valor do x, eu não posso utilizar o lado y, porque eu teria duas variáveis, duas letras. Então, eu tenho que usar o cateto oposto e a hipotenusa. A regra que usa cateto oposto e hipotenusa é ao seno. Então, você vai escrever o seno do ângulo, no nosso caso, o seno de 30, vai ser igual
Aí nós vamos escrever a razão, a divisão entre o cateto oposto, que vale x, e a hipotenusa, que vale 10. Nós sabemos quanto vale o ângulo de 30. É só você voltar lá naquela tabelinha de ângulos notáveis que você vai ver. O seno do ângulo de 30 é 1/2. Então, substitui, vai ficar 1 está para 2, assim como x está para 10. Nós montamos duas razões que juntas elas têm uma igualdade, ou seja, elas formam uma proporção. Então, aqui vale a propriedade fundamental da proporção. Você pode multiplicar os meios pelos extremos. Então, você pode multiplicar x vezes 2, 2x, tem que ser igual a 1 vezes 10, 10. Você vai dividir o 10 por 2, x vai ser igual a 5. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo, só que com y. O y, ele é o cateto adjacente e nós temos o valor da hipotenusa. Então, nós vamos usar a regra do cosseno. Cosseno do ângulo 30 é o cateto adjacente y, dividido pela hipotenusa 10. Mais uma vez, você sabe o valor do cosseno de 30. Basta você voltar naquela tabela dos ângulos notáveis. No livro está na página 222. E substitui por raiz quadrada de 3 sobre 2, que tem que ser igual a y sobre 10. Nós temos duas razões trigonométricas. Quando você tem mais do que uma razão trigonométrica separada por uma igualdade, você tem uma proporção. Então, você pode multiplicar os meios, que terá que ser igual aos extremos. Então, ao multiplicar y vezes 2, 2y, tem que ser igual a 10 vezes raiz quadrada de 3, 10 vezes raiz quadrada de 3. Você não pode multiplicar um número que tem raiz com o que não tem e juntar os valores, eles ficam com valores separados. Você vai dividir o 2 por 10, porque os dois não têm raiz, y vai ser igual a raiz quadrada de 5, vai ser igual a 5 raiz quadrada de 3. Observe que quando você estiver resolvendo problemas, você tem que lembrar qual é a regra do seno, do cosseno e da tangente e definir qual que você vai usar. Você não vai usar as três. Próximo exemplo. Nós vamos analisar a ilustração abaixo e determinar qual é o comprimento da rampa. Vocês vão ver que nos exercícios, se não tiver, você precisa criar um triângulo ali. Aqui eu criei um triângulo e eu fiquei com um ângulo de 20 graus e um ângulo de 90. Bom, se um triângulo ele precisa ter 3 ângulos e os ângulos têm que sair a soma 180, então um vale 90, o outro vale 20, 90 mais 20 é 110, ainda falta o outro ângulo de 70 graus. Caso você precise, você pode escrevê-lo. Mas se você tiver um ângulo agudo, já é o suficiente. Eu preciso saber o comprimento da rampa. Então, eu escrevi uma letra C para indicar um valor desconhecido. Eu sei que a altura da rampa é 3 metros. Um único valor no triângulo já é o suficiente para que você encontre a resposta que você quer, porque você já pode criar uma razão trigonométrica. O C, ele é a hipotenusa, porque ele está de frente com o ângulo de 90 graus, e o 3, ele é cateto oposto, porque está em frente ao ângulo de 20 graus. A regra que você usa, cateto oposto e hipotenusa, é a regra do seno. Então, você vai escrever seno de 20 graus, vai ser igual cateto oposto, 3, sobre a hipotenusa, que é o comprimento da rampa. Se você não sabe qual é o seno de 30 graus, você vai lá no livro, na página 237, e vai procurar o seno do ângulo de 20 graus. E lá vai estar 0,342. Bom, eu vou multiplicar 342 por C, porque ele está dividido no segundo membro. Nós ficaremos com 0,342C igual a 3. E agora nós vamos mudar o 0,342 do primeiro membro para o segundo membro, e ele vai dividir. Ao dividir 3 por 0,342, nós vamos encontrar 8,77 metros. Esse é o comprimento da rampa. Próximo exemplo.
Um navio, ele se encontra a 60 metros de um farol. Calcule a altura desse farol, que é visto em um ponto do observador de um navio, sobre um ângulo de 20 graus. Bom, você tem uma distância entre o navio e o farol de 60 metros. Você tem um observador, e do ponto em que ele está até o topo do farol, ele calculou que forma um ângulo de 20 graus. Então, você pode fechar o desenho e formar, então, um triângulo. Sempre que for um exercício contextualizado, você vai ter que encontrar o triângulo. Analise aonde está o ângulo de 90 graus, porque de frente a ele vai ser a hipotenusa. Os dois lados que estão faltando, que é a medida de 60 graus, a distância do navio ao farol, e a altura, são catetos. Aqui, o que ele quer é o comprimento do farol, a medida do farol. Já que eu preciso da medida do farol, eu preciso saber a medida do cateto oposto. O valor que eu tenho, 60, é do cateto adjacente. Então, eu não posso usar regras que usem hipotenusa, porque eu não tenho nada de resposta da hipotenusa. Então, o que nós vamos fazer é usar a tangente. Tangente de 20 graus vai ser igual ao cateto oposto, 60, dividido pela hipotenusa, pelo cateto adjacente. Aliás, o cateto oposto, que é a altura do farol que nós queremos, dividido pelo cateto adjacente, que é 60. Você pode ir lá na tabela e procurar tangente de 20 graus. Aí você vai encontrar o valor 0,364, que vai ser igual a H sobre 60. Como 60 está lá no segundo membro, dividindo H, você pode multiplicar ele pelo valor 0,364 e você vai encontrar 21,84. Essa é a altura do farol. Vamos analisar mais um exemplo. Determine o valor das medidas desconhecidas do triângulo. Bom, nesse triângulo, nós temos o ângulo de 90 graus, o cateto 8 centímetros, o outro cateto vale x, e nós não temos nem o valor de frente com o ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa. Bom, se eu quero o valor de x, então eu vou olhar o ângulo de 45 graus. De frente a ele, esse cateto x, ele é o cateto oposto. E o 8 é o cateto adjacente. Então, nós já sabemos que temos que usar a hipotenusa. A tangente, aliás. A tangente do ângulo 45 vai ser o cateto oposto x, dividido pelo cateto adjacente 8. Você pode ir lá na página 222 do seu livro e encontrar a tabela dos ângulos notáveis. Ou na página 227, a tabela completa, do ângulo 1 até o ângulo 90. Então, olhando nessas tabelas, você vai ver que a tangente de 45 é 1. Então, 1 vai ser igual a x sobre 8. Como o 8 está dividindo, você pode passar ele para o primeiro membro e ele vai multiplicar com 1. 8 vezes 1 é 8, então x é igual a 8. Vocês vão ver aqui, os ângulos são iguais, então se esse ângulo é 45, o outro que está faltando também vai ser 45, e os lados também vão ser iguais. 8 centímetros para os dois lados. Pessoal, então nessa aula, nós vimos o que é razão trigonométrica, nós vimos que elas são 3, relacionadas ao triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Nós vimos que essas razões é uma divisão entre os dois lados do triângulo, do seno, cateto oposto sobre hipotenusa, do cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e da tangente, cateto oposto sobre a hipotenusa. E se eu precisar de algum valor, de algum ângulo, do seno, cosseno, tangente, eu preciso olhar na tabela. Tem a tabela dos ângulos notáveis, na página do livro 222, e todos os outros ângulos, de 1 até 89, completo, na página 227 do livro didático. Bons estudos para vocês!